Olá, pessoal. Eu sou a professora Alexandra e nós vamos falar sobre o tratamento da asma baseado no documento da GINA de 2024. Vocês já têm uma aula antes dessa, chamada Desmistificando o Tratamento da Asma, onde nós entramos um pouco mais em detalhes sobre conceito de asma, sobre fisiopatologia e algo mais sobre as drogas, certo? Mas aqui essa aula é baseada diretamente no tratamento recomendado pela GINA de 2024, ok? Então vamos lá. A GINA é um documento que é lançado anualmente, tá? Ele é produzido depois de uma reunião com vários especialistas em asma no mundo todo, geralmente no mês de maio eles lançam esse documento e ele deve servir para diretrizes e guidelines nas diversas partes do mundo, ok? Antes da gente começar o tratamento da asma, né, falar do tratamento da GINA propriamente dito, a gente tem que relembrar alguns aspectos muito importantes do tratamento. O primeiro deles é o tratamento, ele varia com a faixa etária, certo? E existem três faixas etárias para o tratamento da asma: adultos, adolescentes e crianças maiores de 12 anos, crianças entre 6 e 11 anos e crianças menor ou igual a 5 anos de vida. A outra coisa importante é que o tratamento ocorre em etapas, e essas etapas vão de 1 a 5. O que define cada etapa de tratamento é a dose do corticoide inalatório, certo? Então, nós vamos ver, né, que dependendo da dose baixa, dose média, dose alta, associação, vai definir essas etapas, tá? Vamos ver mais lá na frente. A outra questão é que existem dois tipos de tratamento: o tratamento de alívio e o tratamento de manutenção. E também existe o tratamento preferencial, que é aquele que é o mais recomendado, o mais comprovadamente eficaz, e o tratamento alternativo, que quando você não tem a disponibilidade dessas drogas preferenciais, vocês aplicam o tratamento alternativo. No caso das nossas unidades básicas de saúde, na atenção primária, nós acabamos utilizando o tratamento alternativo porque nós não temos a droga considerada preferencial, por questão de custo mesmo. Existe uma infinidade de dispositivos inalatórios e drogas de diversas cores, formas e tamanhos, e nós vamos falar aqui apenas das drogas que são disponibilizadas no SUS, ok? Para ficar mais didático, eu vou falar para vocês das carinhas, das principais drogas, para vocês, quando a gente falar do nome, por exemplo, salbutamol, SABA, LABA, vocês terem uma ideia de exatamente de quem é, para facilitar o aprendizado e a memorização, tá? Existem três principais personagens no tratamento da asma da GINA 2024, tá? O primeiro que eu quero falar para vocês é o corticóide inalatório chamado beclometasona, tá? Então, a beclometasona é uma droga muito importante, é o carro-chefe do tratamento da asma e ela pertence à família dos corticoides inalatórios, tá? Então, quando eu falar em corticoide inalatório, o que nós temos disponível no SUS na atenção primária é a beclometasona. Tanto ela é disponível nos postos, como ela é disponível nas farmácias populares. Outro personagem importante é o salbutamol. O salbutamol pertence à família broncodilatadores de curta ação, tá? É o SABA, que vem da sigla em inglês SABA, né? Short de curto. Então, lembre, short curto. Salbutamol é um beta-2 de curta duração, curta duração, não curta ação, tá? E curta ação também. Tanto a duração dele é curta, como a ação dele é curta, mas nós vamos já ver um pouco mais detalhado sobre esse aspecto. E o outro personagem importante é a associação formoterol com budesonida, tá? Então, o formoterol é considerado, ele é da família dos LABAs, tá? Então, lembra formol não é aquela substância que é utilizada para a peça durar mais, né? Então, formol na peça anatômica, então, formol dura mais, formoterol, um beta-2 de longa duração. Então, o efeito dele dura bem mais, tá? Enquanto que o SABA dura de 4 a 6 horas, o efeito do SABA, do salbutamol, e o início de ação dele é imediato. O formoterol, ele dura cerca de 12 horas, 8 a 12 horas. E então, no caso do LABA formoterol, o início de ação dele também é tão imediato quanto o salbutamol, tá? Então, lembre-se dessas três personagens. A beclometasona, que é o corticoide inalatório, o salbutamol, que é o SABA, e o formoterol com budesonida, tá? Que é a associação de LABA com corticoide inalatório.
vou contar agora para vocês uma história de amor breve. Era uma vez a budesonida, uma que pertencia à família dos corticóides inalatórios, tá? A budesonida, ela vivia insatisfeita, porque o seu companheiro, o salbutamol, ele chegava logo sempre que ela precisava, mas ele ficava pouco tempo com ela e logo ia embora. Vocês lembram que eu falei para vocês que o SABA, que é o salbutamol, ele começa a agir rápido, mas a duração da ação dele é breve, cerca de 4 a 6 horas? E aí apareceu um outro companheiro chamado formoterol, que pertence à família dos LABAs, que é o beta-agonista de longa duração. Então, o formoterol ele chegava tão rápido quanto o salbutamol, mas ficava ao lado da budesonida durante bastante tempo. E essa associação ficou perfeita. E eles viraram o casalzinho da vez, chamado Associação Formoterol com Corticoide Inalatório. Nós chamamos de terapia Marte. Marte lembra do Marte, o planeta vermelho? Lembra do amor, coração vermelho, né? Então, essa terapia Marte, o que é? É quando nós utilizamos a associação corticóide inalatório com formoterol, tanto no tratamento de manutenção para o tratamento de alívio, como tratamento de alívio, ok? Então, veja bem, o paciente ele já usa de rotina o corticóide inalatório com formoterol e sempre que ele entra em crise, ele não precisa abrir mão de outra droga. Ele pega a mesma droga que ele utiliza, que é essa associação, e usa no momento da crise. Então, fica bem mais prático para o paciente. E essa foi a grande descoberta, o grande boom na mudança de tratamento da angina nos últimos anos, ok? Eu vou falar para vocês agora de outras drogas que são menos utilizadas para o tratamento da asma. A primeira delas é o montelukast, que pertence à família dos antileucotrienos. O montelukast ele só é utilizado mais como tratamento alternativo da asma em crianças, tá? Temos também o tiotrópio, que é da família do lama. Lembra o Dalai Lama, aquele senhorzinho bem zen? O tiotrópio, o tio, um idosozinho, né? Um idoso Dalai Lama. Então, lama, tiotrópio, tá? E temos também a outra droga que são os imunobiológicos, que são vários. Todas elas terminam em MAB, o melizumab, mepolizumab, tá? Então, é o que há de tratamento mais recente da asma. É bom porque elas são drogas direcionadas ao fenótipo do paciente e são excelentes e são reservadas apenas à etapa 5 de tratamento. Eles só são disponíveis nos hospitais terciários, tá? Então, essas drogas, vamos lembrar do montelukast apenas para o tratamento alternativo em crianças e do tiotrópios imunobiológicos ou lama imunobiológicos para a etapa 5 nos pacientes acima de 12 anos, ok? Aí vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento de alívio, tá? Então, porque isso é muito importante, essa decisão de que track, de que trilha de tratamento nós vamos percorrer, ela vai depender do tratamento de alívio utilizado, certo? Dentro das faixas etárias que eu citei para vocês. Então, a primeira delas é tratamento de alívio para adultos, adolescentes e maiores de 12 anos, tá? O tratamento preferencial é aquele casalzinho da vez que eu falei para vocês. A associação de formoterol com corticoide inalatório. Formoterol é aquele cara bem legal que chega assim que a pessoa precisa e fica durante bastante tempo ali com o corticoide inalatório, com a budesonida, que é o que nós temos disponível pelo nosso SUS, tá? E o tratamento alternativo de alívio para essa faixa etária é o salbutamol, né? Que é aquele cara que vai rapidinho embora, que ele pode ser utilizado sozinho no paciente que já utiliza o corticoide de forma contínua, ou se o paciente não utiliza de forma contínua, ele vai ser utilizado associado ao corticoide inalatório para a crise, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Para o tratamento de alívio em crianças entre 6 e 11 anos, a GINA ela coloca tanto a associação de corticoide com formoterol, que é o casazinho da vez, ou o SABA, tá certo? E para o tratamento de alívio nos menores ou igual a 5 anos, nós acabamos utilizando apenas o SABA, porque o LABA ele é uma droga utilizada apenas para pacientes acima de 6 anos. Então, o SABA, tá, que é o salbutamol, ele é a droga de escolha para o tratamento de alívio nas crianças abaixo de 6 anos, ou menor ou igual a 5 anos, tá?
Já nas faixas etárias maiores, o tratamento preferencial acaba sendo o casalzinho de sucesso, formoterol com corticóide inalatório. Depois de falar, né, nós já falamos sobre o tratamento de alívio, né, quando o paciente entra em crise, então nós vamos agora falar um pouco sobre o tratamento preferencial. Lembrem-se, eu já falei que o que vai definir a trilha a ser percorrida é o tratamento de alívio. Se eu utilizo formoterol com corticóide inalatório de resgate ou se eu utilizo o SABA de resgate, tá? Então, vamos lá. Se eu utilizo o corticoide inalatório com formoterol de alívio, a minha etapa 1 ou 2 vai ser essa associação quando necessário, tá? Então, etapa 1 ou 2, no tratamento preferencial, é o casalzinho da vez quando o paciente precisa, tá? Então, o paciente não usa de forma contínua. Já na etapa 3, o paciente usa o casalzinho, né, dose baixa de corticoide com formoterol, mas ele usa de forma contínua. Na etapa 4, eu mudo a dose de corticóide inalatório de baixa para média. Então, a associação, o casalzinho da vez, né? Corticóide inalatório com formoterol de forma contínua, sendo que no caso é dose média de corticóide inalatório, tá? Então, lembre, etapa 1 ou 2, a associação quando necessário, dose baixa mais formoterol quando necessário. Etapa 3, dose baixa com formoterol de forma contínua. Etapa 4, dose média de corticóide inalatório com formoterol de forma contínua. E a etapa 5 é a mesma etapa 4 associada a outras drogas, que são o LAMA, que é o tiotrópico que eu mostrei para vocês, ou outros, e os imunobiológicos, que são aquelas injeções que eu não falei para vocês, né, que são injeções subcutâneas que são aplicadas a cada 15 dias ou a cada mês nos pacientes, que são tratamentos excelentes, mas de muito alto custo e reservado apenas na etapa 5 de tratamento, tá? Apenas em hospitais terciários. Então, lembrando, esse tratamento preferencial é o tratamento que usa o formoterol com corticóide inalatório de alívio. Já o tratamento preferencial em crianças entre 6 e 11 anos, na etapa 1, você vai utilizar a dose baixa de corticóide inalatório com o SABA quando necessário. Então, repare que o tratamento preferencial nessa faixa etária não é mais o casalzinho da vez, é a associação de corticóide inalatório com SABA quando necessário, tá? Já na etapa 2, nós utilizamos a dose baixa de corticóide inalatório de forma contínua, não apenas quando necessário. E na etapa 3, nós utilizamos a dose baixa de corticoide mais o LABA, tá? Ou nós utilizamos o corticoide inalatório em dose média ou a terapia MAT, né? Quando você utiliza de forma contínua ou de alívio quando necessário, tá? Então, etapa 1, corticoide inalatório com SABA se necessário. Etapa 2, dose baixa de corticoide inalatório contínuo. Etapa 3, a dose média de corticoide inalatório ou a dose baixa de corticoide associado com o LABA, que é aquele casalzinho da vez, lembra? Etapa 4, você vai referenciar o tratamento, fazer a dose média mais LABA ou MART. E na etapa 5, você vai fazer uma dose alta de corticoide com LABA, fenotipar o paciente para imunobiológicos. Repare que ele não fala em LAMA aqui como tratamento preferencial nas crianças entre 6 e 11 anos, né? Dentro da agenda de 2024, ok? E o tratamento alternativo nos maiores de 12 anos, que é aquele que utiliza o SABA de alívio, nós temos na etapa 1 a dose baixa de corticoide inalatório e o SABA quando necessário. Então, parece muito com o tratamento preferencial para aquelas crianças entre 6 e 11 anos, tá? Etapa 2, nós temos a dose baixa de forma contínua, né? Etapa 3, a dose baixa de corticoide inalatório mais LABA. Etapa 4, a dose média ou alta de corticoide inalatório mais LABA. E a etapa 5, a questão dos imunobiológicos e o LAMA, tá? Lembre-se, o LAMA apareceu aqui nos maiores de 12 anos. E você vai sempre referenciar esse paciente. Então, repare que no tratamento alternativo, você utiliza o corticoide de forma contínua a partir da etapa 2, tá? Coisa que nós não fazemos no tratamento preferencial, a gente só começa a fazer o tratamento contínuo a partir da etapa 3, né?
E como você já deve ter reparado, sempre a etapa 3, ela consiste já o LABA, ele já vai entrando até agora, todas as que a gente viu até agora, o LABA e o corticoide inalatório, eles entravam a partir da etapa 3, tá? Independentemente até de ser tratamento preferencial ou alternativo, tá bom? Então, é isso. E é esse aqui que nós vamos ter geralmente na unidade básica de saúde, o corticoide inalatório, né? Normalmente, o beclometasona, certo? E aí, quando o paciente não controla com a etapa 2, é que nós vamos referenciar para uma atenção secundária para que ele possa fazer o LABA também. Lembre-se, tratamento alternativo, ele usa o SABA como droga de alívio. Falando então agora do tratamento alternativo entre crianças entre 6 e 11 anos, nós temos na etapa 1 a dose baixa de corticóide inalatório, se necessário o SABA, ou seja, a criança não utiliza nenhuma droga, mas quando ela entra em crise, você vai utilizar o SABA, que é o salbutamol, mais a beclometasona nas crises. Então, quando ele passa a crise, ele não precisa mais utilizar nenhuma droga de forma contínua. Na etapa 2, você vai fazer a etapa 1, que é o corticoide inalatório em dose baixa, só que de uma forma contínua. Ou você pode utilizar o antileucotrieno de forma contínua, segundo a recomendação da GINA. Na etapa 3, você utiliza o corticoide inalatório em dose baixa, mais antileucotrieno de forma contínua, tá? Então, você veja que é os dois. Etapa 4, você adiciona o tiotrópico ou o antileucotrieno. Você repara que o tiotrópico ele vai aparecer nessa faixa etária agora, né? Como a tratamento alternativo da etapa 4, o tiotrópico. E na etapa 5, você utiliza o corticoide oral de forma contínua, junto com o corticoide inalatório e as outras drogas. Só que esse tratamento aí ele vai ser feito mais pelo especialista, tá? Então, você observe que nesse tipo de recomendação, nós utilizamos aqui o antileucotrieno, ele apareceu, tá? Lembrando que o montelukast, né, que é aquela droga, o efeito colateral do montelukast recentemente descrito nos últimos anos também são efeitos, as crianças, existe uma referência a agitações, tá? A pesadelos, né, e noturnos, então, a gente sempre deve avisar aos pais, né, que a criança começa a fazer uso dessa medicação e se ela começar a mudar o comportamento dela, começar a ter pesadelos à noite, acordar assustado. Então, isso aí são efeitos que podem ser atribuídos ao antileucotrieno e nós orientamos a suspensão da droga. Você vê que o tiotrópico apareceu aqui também, né, nesse tratamento. Lembra do LAMA, tá? Que é o tiotrópico, é o anticolinérgico de longa ação, tá? O anticolinérgico, lembrar que ele vai relaxar a musculatura lisa do brônquio, ele vai ajudar na broncodilatação. E o corticóide oral, que a gente tem que ser usado com cuidado, porque ele tem os seus efeitos colaterais, que é a síndrome de Cushing e tudo mais, tá? Quando eu falo de dose de corticóide inalatório, dose alta, média e baixa, ela vai depender também da faixa etária. É claro que a Gina coloca essa tabela bem grande, então não precisa vocês estarem decorando essas drogas, né? Mas saber que existe a dose baixa de corticóide inalatório, como por exemplo aqui em adultos e adolescentes e maiores de 12 anos, nós temos de 200 a 500 microgramas de beclometasona. Aí temos a dose média, que é 500 a 1.000, e dose alta, mais de 1.000 microgramas. Então, não precisa memorizar, apenas você vai saber que existe essa tabela e que quando você quiser, dependendo da dose e da droga disponível, você vai utilizar, olhar essa tabela e ver, eu vou precisar agora fazer, por exemplo, uma dose média. Então, para que dose eu vou? Você vai lá, olha a tabela e vai aplicar a dose que você acha que é necessária, ok? Bom, aí agora nós vamos falar da etapa de tratamento inicial nos maiores de 12 anos. Então, nós temos, quando o paciente, eu vou começar o tratamento, né, o paciente pela primeira vez, eu vou utilizar dos sintomas dele e da função pulmonar para saber qual a etapa de tratamento que eu vou começar para ele, né? Uma vez que eu já falei para vocês o que é etapa 1 até etapa 5. Então, quando o paciente tem sintomas menos que 3 a 5 dias por semana, então são sintomas poucos dias, né? Não é a maioria dos dias, é menos de 3 a 5 dias,
e o paciente que tem a função pulmonar normal, eu vou utilizar a etapa 1 ou 2. Lembre-se, se for o tratamento preferencial, é aquele paciente que utiliza o casalzinho, se necessário, como tratamento preferencial, ou associação de corticóide inalatório com SABA, também quando necessário, tá? Então, memorizem, sintomas menos que 3 a 5 dias por semana com função pulmonar normal, eu vou começar a etapa 1 ou 2, tá? Já nos pacientes que têm sintomas na maioria dos dias ou que têm despertar noturno maior ou igual a uma vez por semana, ou paciente com baixa função pulmonar, eu já vou começar a etapa 3 para ele. Lembre-se, etapa 3, associação de corticóide inalatório com o LABA, né, de forma em dose baixa, corticóide inalatório em dose baixa com LABA de forma contínua, tá? Então, isso para os pacientes que têm sintomas na maioria dos dias, ou pacientes que têm despertar noturno semanal, ou pacientes com baixa função pulmonar. Então, memorizem essas questões, ok? E nós temos também aquele paciente que começa com a etapa 4, que é aquela dose mais elevada de corticóide inalatório. São pacientes que têm sintomas diários, despertar noturno mais do que uma vez por semana e baixa função pulmonar. Repare que na etapa 3 você tem ou baixa função pulmonar e na etapa 4 você tem e baixa função pulmonar, certo? Então, baseado nas aquelas etapas que nós falamos anteriormente, tá? Então, memorizem isso, que é muito importante, tá? Já o tratamento inicial entre crianças de 6 e 11 anos, nós vamos ter etapa 1 para crianças que têm sintomas menor ou igual a 2 vezes por semana, tá? 2 dias por semana. Etapa 2, você vê aquelas crianças que têm sintomas 2 a 5 dias na semana, então são crianças que têm sintomas mais do que abaixo, menor ou igual a 2 vezes, na verdade, aqui seria a partir de 2, né? 3 a 5 dias por semana. Na etapa 3, aquelas crianças que têm sintomas na maioria dos dias ou despertar noturno mais do que uma vez por semana, é a etapa 3, tá? E a etapa 4, aquelas crianças que têm sintomas na maioria dos dias, despertar noturno a partir de uma vez por semana e baixa função pulmonar. Nesses pacientes, nessas crianças, nós utilizamos a etapa 4 de tratamento. Então, é importante que você memorize isso, tá? Então, quando o paciente tem despertar noturno, já é um paciente que precisa de uma etapa mais avançada de tratamento. E aí você vai para a quantidade de vezes que ele tem o despertar noturno, tá? Se ele tem menos do que uma vez por semana, é um paciente que está de boa. Mas se ele tem a partir de uma vez por semana, toda semana despertar noturno, você vai no mínimo para a etapa 3 para ele, tá? E se ele, além do despertar noturno mais do que uma vez por semana, tiver baixa função pulmonar e sintomas na maioria dos dias, você vai para a etapa 4 de tratamento. Vamos agora para esse exercício, tá? Uma mulher de 20 anos comparece ao UBS com queixa de sintomas de asma diários, despertar noturno uma vez por semana e ida recente ao pronto-socorro. Essa mulher nunca tratou. A terapêutica de escolha é associação de formoterol corticoide inalatório, se necessário, a dose baixa de formoterol com corticoide, a dose baixa de corticoide inalatório com formoterol em terapia MART, dose média de corticoide inalatório com formoterol em terapia MART ou referenciar para o imunobiológico. Vamos relembrar de novo aqui a questão das etapas de tratamento, tá? Etapa 1 ou 2, né? É aquela reservada para pacientes com sintomas menos do que 3 a 5 dias por semana e com função pulmonar normal, e para isso nós precisamos da espirometria, nós não falamos aqui nessa questão, né? Nós temos quando o paciente tem sintomas na maioria dos dias, como é o caso dessa paciente, ou despertar noturno maior ou igual a uma vez por semana, mas ela ou tem baixa função pulmonar, que não dá para a gente saber aqui porque ela não tem espirometria. Então, aí nós começaríamos a etapa 3, nós pensamos que para ela, que no mínimo para ela vai a etapa 3. E já para a etapa 4, os sintomas teriam que ser diários, despertar noturno mais que umas vezes por semana e baixa função pulmonar. Então, aqui, como nós não temos a função pulmonar dela, nós vamos aqui ou para os sintomas na maioria dos dias ou sintomas diários para saber se ela começa a etapa 3 ou 4. Então,
vamos lembrar aqui, ela tem sintomas diários, mas ela tem sim despertar noturno uma vez por semana. Então, a resposta correta, baseada no que nós vimos, é o corticoide inalatório em dose média com formoterol em terapia MASH, tá? A gente só faria o corticoide em dose baixa com formoterol se ela tivesse sintomas de 2 a 5 vezes por semana e não sintomas diários, tá? Etapa 4 de tratamento, conforme nós falamos. Nesse outro exercício, nós temos um menino de 7 anos que comparece à UBS com queixa de sintomas de asma de 2 a 5 dias na semana, sem despertar noturno, nunca tratou e a terapêutica de escolha para esse caso é a associação de corticoide inalatório com formoterol se necessário, a dose baixa de corticoide inalatório com formoterol em terapia MART, a dose baixa de corticoide inalatório mais SABA se necessário, ou corticoide inalatório em dose baixa quando o SABA necessário. Lembre-se que essa criança tem sintomas 2 a 5 dias na semana, sem nenhum despertar noturno. Ela está aqui naquela faixa etária entre 6 e 11 anos. E aí nós vamos lembrar do tratamento inicial em crianças entre 6 a 11 anos. Na etapa 1, são crianças que têm sintomas menor ou igual a 2 vezes por semana. Etapa 2, tem sintomas de 2 a 5 dias na semana. Etapa 3, sintomas na maioria dos dias ou despertar noturno maior ou igual a vez por semana. E na etapa 4, sintomas na maioria dos dias com despertar noturno e baixa função pulmonar. No caso aí, nós temos uma criança que nesse caso agora, nós temos, então, esse menino de 7 anos que tem sintomas de 2 a 5 dias na semana, sem história de despertar noturno. Então, a resposta correta seria a corticoide inalatório com dose baixa contínua, mais o SABA quando necessário para esse paciente, tá? Então, ele não tem 2 a 5 dias e despertar noturno, tá? E também não falamos em função pulmonar para a gente pensar no formoterol para ele com o corticoide inalatório, ok? Então, etapa preferencial agora nas crianças menores do que 5 anos, que nós não falamos ainda, nós temos é o mais fácil de aprender, tá? Porque são poucas drogas. O SABA somente nas crises, só o SABA. Então, aqui não fala em corticoide inalatório nas crianças pequenas, tá? Então, lembre do short pequeno. Criança pequena só usa short, SABA curtinho nas crises. Etapa 2, corticoide inalatório em dose baixa diariamente, tá? Etapa 3, você dobra a dose de corticoide inalatório. E etapa 4, referencia o paciente, tá? Então, veja que você utiliza corticoide diariamente ou dobra a dose de corticoide inalatório como tratamento preferencial. Como preferencial, ele não fala em antileucotrieno, não fala em formoterol, não fala em nada disso, porque o formoterol não foi testado nessa faixa etária abaixo de 6 anos, então não é liberado, tá? Tratamento alternativo para essa faixa etária, nós temos corticoide inalatório intermitente, que é aquele que você usa quando necessário. Nós temos também o antileucotrieno ou o corticoide inalatório e na etapa 3, a dose baixa de corticoide inalatório com o antileucotrieno em associação. Na etapa 4, você adiciona o antileucotrieno, aumenta a frequência de corticoide inalatório ou adiciona o corticoide inalatório de forma intermitente, certo? Já o tratamento inicial nas crianças abaixo de 5 anos, nós temos etapa 1, naquelas crianças que têm sintomas infrequentes e que ficam bem entre os intervalos. Etapa 2, naquelas crianças que têm sintomas com necessidade frequente de SABA ou 3 ou mais exacerbações por ano, tá? Então, lembre-se, a partir de 3 exacerbações por ano, que exacerbações é aquelas crianças que vão para a emergência, que precisam tomar corticoide oral, então são crianças que têm crises mais graves, você precisa começar uma etapa 2 para ela, ou aquelas crianças que usam SABA frequentemente, e naquelas crianças que a asma não controla, mesmo com a etapa 2, você vai para a etapa 3. E você vai aumentando conforme ela não fica controlada. Sendo que, como a criança pequena, abaixo de 6 anos, ela não faz espirometria, nós fazemos o diagnóstico através da chamada prova terapêutica.
Então, na criança que utiliza de forma adequada a medicação, aquela mãezinha que cumpre de forma bem regular o uso da medicação, e mesmo assim ela não tem resposta, nós desconsideramos o diagnóstico de asma e suspendemos o tratamento. Mas aquela criança que tem uma boa resposta, aí sim a gente mantém o tratamento. Então, terapêutica de prova, tá? E aí, fazendo o exercício, vamos lá. Na criança de 4 anos, com sintomas frequentes de tosse e chiado, que teve 3 visitas ao pronto-socorro no último ano por conta desses sintomas e que nunca tratou, qual é a terapêutica de escolha que nós vamos fazer? A associação de corticoide inalatório com formoterol, a dose baixa de corticoide com salbutamol, dose baixa de corticoide com antileucotrieno ou antileucotrieno de forma contínua. Lembre-se, nós estamos falando aqui de tratamento preferencial de escolha para ela. E aí nós vamos relembrar o seguinte, que nas etapas de tratamento inicial nós temos a etapa 1, aquela criança que tem sintomas infrequentes e ficam bem no intervalo, que não é o caso dessa nossa criança. Nós temos a etapa 2, crianças com necessidade de SABA frequente, que tem parte de 3 exacerbações por ano, que é o que parece o caso da nossa criança. E na etapa 4, aquela criança que não controlou ainda, aliás, a etapa 3, ela nem controlou ainda, mas nós então vamos começar a etapa 3 para ela. E aí, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a associação de dose baixa de corticoide de forma contínua e salbutamol nas crises. Lembre-se, nessa faixa etária nós não utilizamos o formoterol e essa associação do corticoide com antileucotrieno já são nas etapas um pouco mais avançadas, tá? De tratamento. Lembrando, então, que por tratamento de manutenção, né, nós vamos avaliar o paciente, o controle do paciente. Então, esse tratamento, esse manejo no tratamento de manutenção do paciente, ele vai ser baseado tanto na avaliação, como no ajuste, como na revisão dos sintomas, tá? Lembrando que para avaliação é muito importante a presença de fatores de risco, comorbidades, técnica inalatória. O ajuste do tratamento é baseado no controle e assim sucessivamente, tá? Então, as etapas também variam de 1, 2, 3, 4 e 5, e conforme o controle do paciente, você vai aumentar ou diminuir a etapa de tratamento. Se o paciente estiver bem controlado, você vai reduzir a etapa de tratamento dele, e se ele estiver não controlado, você vai aumentar a etapa de tratamento dele, tá? E essa reavaliação é feita mais ou menos a cada 3 meses. E como é que nós vamos saber se o paciente está controlado ou não? Existem várias formas de saber, né? Existem questionários e tudo. A Gina, ela ela desenvolveu uma ferramenta qualitativa, onde ele avalia se o paciente tem sintomas mais do que 2 vezes por semana, sintomas diurnos, se ele teve despertar noturno no último mês, se ele usa SABA de alívio ou medicação de alívio, né? 2 ou mais vezes por semana, isso, né, na criança de 6 a 11 anos. Se for um paciente em terapia MART, se ele usa a terapia MART mais do que dose extra do corticoide inalatório por formoterol mais do que 2 vezes por semana, e se ele teve qualquer limitação da atividade em relação à asma. Então, se ele não teve nenhum desses sintomas, tá lembrando que isso é nas últimas 4 semanas, você considera o paciente bem controlado. Então, ele não teve sintomas mais do que 2 vezes por semana, não precisou de medicação de resgate mais de 2 vezes por semana, não teve nenhum despertar noturno e nem limitação de atividade. Se ele tem 1 ou 2 desses sintomas, ele é considerado parcialmente controlado, e 3 ou 4, ele é não controlado. E a partir dessa avaliação, a cada 3 meses é que nós vamos aumentar ou diminuir a etapa de tratamento dele. Lembrando que é muito importante a adesão, saber se esse paciente realmente está utilizando a medicação, e a ferramenta do próprio despertador de celular, ela é interessante para você pede o paciente para colocar o despertador numa hora melhor para ele, e aí ele coloca para ele não deixar de utilizar. Outra questão é a técnica inalatória. Cada consulta o paciente tem que mostrar como é que está utilizando, né? Você pede para ele levar a bombinha dele e ele utiliza na sua frente para você ver se ele está usando correto, porque a grande maioria dos pacientes que não estão controlados é porque simplesmente eles estão utilizando a medicação de forma errada. Também o controle de comorbidades como obesidade e rinite é muito importante, porque o paciente, para controlar a doença, ele tem que ser abordado também essas comorbidades. E é isso. Então,
Na criança de 7 anos, em uso de corticoide inalatório em dose baixa, que vem com sintomas de asma e necessidade de SABA mais do que 2 vezes, despertar noturno e limitação de atividades, sendo que a adesão técnica inalatória e demais aspectos estão ok, qual seria o próximo passo? Aqui nós temos uma questão não de tratamento inicial, mas de tratamento de manutenção. Para essa criança que está naquela faixa etária entre 6 e 11 anos, pelas perguntas, ela está não controlada, não é verdade? Você veja bem, ela tem sintomas e necessidade de sábado mais do que 2 vezes, despertar noturno e limitação de atividades. Essa criança está utilizando dose baixa de corticóide inalatório, né? E é uma criança que está em qual etapa de tratamento? Veja bem, na dose baixa de corticóide inalatório, ela está na etapa 2 de tratamentos, né? Como nós vemos aqui. Então, essa criança, se ela está na etapa 2 de tratamento, que é o uso só do corticoide inalatório, e ela não está controlada, você vai associar o LABA, aumentar para a etapa 3 de tratamento, né? Que é a associação do LABA, ou colocar a dose média de corticoide inalatório. Então, você vai passar da etapa 2 para a etapa 3 para ela, certo? Então, era isso que eu tinha dizer para vocês, tá? Sobre o tratamento da asma baseada na gina, então vocês precisam fazer bastante exercícios, precisam revisar essas tabelas, né, entre as faixas etárias, o tratamento preferencial, o tratamento alternativo, e quando vai aumentar e diminuir, né, o tratamento e o controle da asma também, né, saber avaliar o controle da asma. Lembrando que a asma controlada não é o mesmo que a asma leve, né? A gravidade da asma leve, moderada e grave, ela depende da etapa de tratamento que o paciente utiliza para se manter controlado, tá? Então, são coisas diferentes. Muitas vezes um paciente tem muitos sintomas, é porque ele está não controlado, porque ele não utiliza nenhum tratamento, mas às vezes com a dose baixa de corticoide inalatório ele consegue se manter bem dos seus sintomas, consegue se manter controlado, e aí é um paciente que tem um asma leve e que só precisava de um pouco de tratamento. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e é isso aí, né? Vamos revisar, fazer exercícios que aí vocês vão realmente ser capazes de conseguir manejar o paciente com asma na atenção primária, que é uma doença muito comum, e também fazer questões de prova, que é um assunto muito cobrado em provas de residência, no caso aí do ENARE, não é isso? Pois tá ok, até a próxima, gente.